Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para o capítulo 7. E, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No site aqui, ó, site google.com, Vio, SOS Tratado, página inicial. Esse site aqui, que já tem aqui o tratado, né? Vou abrir aqui outra tela. Tratado para leitura online e o vídeo que a gente está acompanhando, certo? Só tirar o som aqui, né, da propaganda. E vamos para o capítulo, acredito que 6 ou 7. Aí aqui do lado direito, né, tem a capítulo 7. Tem os capítulos, né, divididos. É do site aqui Vocação de Jesus, né, o canal do YouTube. E os capítulos e o audiobook inteiro, que é 5 horas e 30. Então vamos agora aqui para o capítulo 17, que a gente vai... Capítulo 7, que é 19 minutos. Escutar e também comentar, né? Eu vou pôr aqui 7. Capítulo 7. Que é o capítulo 7º. 147. A página 147. Aqui, ó. Capítulo 7º. Vamos lá. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que tudo para vós comece e tudo em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem, por São Luís Maria Grignon de Montfort, que esta devoção produz numa alma que lhe é na fiel. Velocidade 1.5, né? Convencei-vos de que se vos tornar... Um pouquinho. Meu querido irmão. Capítulo 7º. Efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convencei-vos de que se vos tornardes fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que vos indico em seguida. Artigo 1º. Conhecimento e desprezo de si mesmo. Primeiro, pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo o bem, e em consequência deste conhecimento vos desprezareis e será como horror que pensareis em vós mesmo. Considerar-vos-ei como uma lesma asquerosa que tudo estraga com sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha ou como uma serpente. O sentido dessas palavras é a gente começar a entender o que são os males dos nossos pecados, entendeu? Então não é pra gente se achar um lixo ou que Deus nos criou como lesma, né, horrível, não. Deus nos criou por amor, tudo que Deus criou é bom. Mas o pecado, as nossas más obras são isso que o São Luís está dizendo. Então é pra gente começar a ver assim, né? Ver os males que causam os nossos pecados, entendeu? Sabe os pecadinhos de estimação, mentirinha e tal? A gente começar a entender isso, que a mentirinha é como um resquício de uma lesma, né? Uma palavra maldita, né? Uma mentira, é um veneno aqui de cobra. Então é pra gente entender isso. Pente traiçoeira que só busca enganar. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmo sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Artigo 2º. Esse sentido aqui de desprezar também é no sentido de humildade, né? Eu renuncio a mim mesmo para amar a Deus, né? Então fala assim, olha, é a humildade mesmo. Que o orgulhoso fala, não, todo mundo tem que gostar do jeito que eu sou, né? É o orgulhoso. O humilde não. A pessoa despreza e fala, não, eu, tipo assim, não tenho do que me falar, não, realmente o que você falou tá certo, eu também me desprezo. Só que o humilde, ele não se sente humilhado. Ele só reconhece, fala, não, olha, sem Deus eu não poderia fazer nada, então isso que você está falando está correto. E ele continua. Então a humildade é isso. O humilde, ele não tem vergonha. Ele escuta, né? Não fica triste, porque é real, né? E ele dá a glória a Deus. Então, igual vai dizer nos livros de exorcismo, né? Que
é, a Virgem Maria nos exorcismos, né? E aí os demônios falam várias vezes assim que a Virgem Maria na humanidade ela é a única que presta. Só que ela vive como se não prestasse. Ela é a única que pode falar que ela tem valor. Só que ela mesmo fala para ela que ela não tem valor porque o valor que ela tem é tudo de Deus. Então tudo ela fala que ela dá glória a Deus. Então essa é a humildade e que irrita muito o demônio. Porque ela é a única que pode falar e ela não fala. Então ela podia falar, eu sou mãe do Salvador. Só que ela fala, não, foi escolhida por graça de Deus. Então é a humildade de Maria sempre isso. Ela é a única que presta, mas fala que se acha como se não prestasse, entendeu? Que toda a glória é de Deus. Ela é a única que tem graça, mas ela age como se não tivesse, porque ela sabe de quem ela recebeu a graça. Então ela dá glória a quem. Então a humildade é isso, entendeu? E é por isso que a Virgem Maria é essa pessoa que ela é. E isso que podemos dizer que apaixonou Deus nela, né? Essa humildade, né? Que ela correspondeu a tudo que Deus queria para todos nós. Ela correspondeu, entendeu? Então por isso que ela também é a nossa mãe. Ação da fé de Maria. Segundo, a Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, Acabei de reinando nos comentar. céus, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus pela luz da glória. É porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Como ela já vê Deus, então não tem necessidade de fé, né? A fé é como se fosse a fé parecido com a confiança, né? Jesus falou que vai voltar uma segunda vez. Você tem fé? Se Jesus já voltou, eu não preciso ter fé, porque ele está aqui. Mas fé é eu crer no que ele falou. Então ele está dizendo, no céu ela não precisa mais de fé, porque ela está diante de Deus, né? Então ela não precisa crer. É igual eu preciso crer que eu estou falando com a câmera aqui no microfone. Não preciso crer, porque eu estou falando, entendeu? Agora, se eu não estivesse enxergando o microfone e não estivesse vendo a câmera e alguém me falasse, olha, você está sendo filmado e microfone também. Aí eu tinha que crer ou não na pessoa que estava falando, entendeu? Então essa é a diferença. Com o assentimento do Altíssimo, ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória, guardou-a para seus fiéis servos e servas na igreja militante. Viu? Quanto Guardou mais, a fé portanto, ganhardes a benevolência desta princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade que fará com que... Outra qualidade sim da fé, né? É a pessoa não ter preocupação. Quem é preocupado é quem não acredita que vai dar certo. Já viu criança? Quando o pai fala assim, olha, tal dia eu vou dar o presente para você. A criança fica, e ela fica feliz, porque ela acredita. Aí se o pai não dá, depois ela fica triste. Mas enquanto o pai falou, a mãe falou, ela acredita. Então a criança ela tem muita fé nos pais, né? O pai fala que vai dar certo, a criancinha fala, mas por que você acha... Comenta com a outra, né? Mas você não tá com medo? Fala, não, meu pai falou que vai dar certo. Então, isso é muito bonito. Essa fé que falou que é a fé pura. Por que você tá em paz? Jesus falou que vai dar certo. Então, eu confio nele. Eu sei que ele vai fazer dar certo. Então, eu tô em paz. Isso é fé. Mas é fé no que Deus fala. Que às vezes Deus não falou nada. A gente tem expectativa, não dá certo e a gente fala que Deus não fez, entendeu? Então é diferente. Mas é fé naquilo que Deus falou, com certeza. Então aí eu tenho fé mesmo. Que Deus é fiel para cumprir. Tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que será vosso fanal luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria, e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclarar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte.
para abrasar os tíbios e os que necessitam do ouro candente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover por vossas palavras doces e poderosas os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, Resumindo, para, ser enfim, instrumento de resistir ao Deus demônio e na a vida todos das os inimigos da pessoas salvação. Artigo aqui 3º. na Terra. Graça do puro amor. Terceiro, esta mãe do amor formoso, Eclesiástico capítulo 24, versículo 24, aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho. Vai falar escrúpulo, né, no católico, né, é o excesso exagerado da perfeição, né? A pessoa escrupulosa, né? É meio complicado falar, mas é aquela pessoa que ela, por exemplo, ela tem tanto medo de pecar que ela acha às vezes que você pegar uma coisa assim sendo de outra pessoa já é pecado. Então é um exagero. Como é que eu vou dizer assim? No secular, escrúpulo é como se fosse a pessoa tem dignidade, né? Fala, não, a pessoa tem escrúpulo. Ela faz as coisas direitinho, né? No secular. Quando fala aqui no religioso, o escrupuloso, né? É aquele que ele passou do excesso de cuidado. É quase como aquela doença do toque, sabe? A pessoa tem toque de limpeza. Então ela limpa tanto que ela quer limpar até o que já está limpo. Aí já passou, né? Já virou transtorno, né? O escrúpulo é mais ou menos isso. É uma coisa que a pessoa é tão preocupada, que é tanta perfeição, que aí ela começa a achar o exagero daquilo que já é normal, né? E o temor servil é o medo de servir, né? Então eu sirvo por medo, né? Eu tenho que servir, senão Deus vai me condenar. Eu tenho que fazer as coisas, senão Deus vai me mandar para o inferno. E como a gente já viu, Deus não manda ninguém para o inferno. Cada um que vai, entendeu? Pelas decisões. Então, Deus ele não te obriga a fazer boas ações. Ele fala, você precisa fazer boas ações. É igual comer comida saudável. Você comer comida saudável, você vai ficar com saúde. Se não comer, você vai ficar doente. Então não é Deus que mandou a doença. Ele manda a cura. Então é mais ou menos isso. Temor servil é isso. Eu vou servir porque eu tô com medo. Aí eu vou servir, senão Deus vai me matar, né? Aí eu vou servir. Isso é servir por medo. Então, mostra que essa pessoa não conhece quem é Deus, né? Que você serve Deus por amor, né? Vou servir Deus porque Deus é o Salvador, é o caminho de salvação. Estou muito feliz com Deus, então é por isso que eu vou servir. Então, é servir por amor e sabendo que Ele é o que tem a cura da nossa alma. Então, tipo assim, é mais em paz, né? É muito mais em paz. E é Ele que nos livra do inferno. Então, ó, é a libertação, né? Não é prisão. Caminho dos mandamentos de seu filho, conforme Salmo 118, versículo 32. Com a santa liberdade dos filhos de Deus e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro. De tal modo que não mais vos conduzireis como fizestes até aqui, pelo receio ao Deus de caridade, mas pelo puro amor, unicamente. Passareis a olhá-lo como vosso bondoso Pai, tratando de agradar-lhe incessantemente. Com Bondoso ele Pai. conversareis confidentemente, a semelhança de um Agradar. filho com seu pai. Se por acaso o ofenderdes, humilhar-vos-ei incontinente diante dele. Pedir-lhe-eis perdão humildemente, lhe estendereis simplesmente a mão, e vos levantareis amorosamente, sem perturbação nem inquietação, e sem desfalecimentos continuareis a caminhar para ele. Artigo 4º. Grande confiança em Deus e em Maria. Quarto, a Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, porque não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmo, mas sempre por intermédio desta bondosa mãe. Sempre. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os vossos méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos, de sorte que podereis dizer confiantemente a Deus: a Virgem Maria, Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Et ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Lucas capítulo 1, versículo 38. Terceiro, porque desde que vos destes a ela inteiramente, de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, e mais liberal que os próprios liberais, dá-se-á a vós em troca, e isto de um modo maravilhoso, mais verdadeiro. Assim podereis dizer-lhe ousadamente: Tuus sammego, salvum me fac. Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me. Salmo 118, versículo 94. Ou como já disse, conforme o número 179, com o discípulo amado: Atiepten mea. Eu vos tomei, Mãe Santíssima, como todo o meu bem. Podereis ainda dizer com São Boaventura: Ecce Domina salvatrix mea, fiducia liter agam et non timebo, quia fortitudo mea, et laus mea in Domino est tu. E em outro lugar: Tuus totus ego sam, et omnia mea tua sunt,
o Virgo gloriosa, super hominia benedicta, ponanteut signaculum super cormeum, quia fortis estut mors dilextio tua. Minha querida Senhora e Salvadora, agirei com confiança e não temerei, porque sois minha força e meu louvor no Senhor. Sou todo vosso, e tudo o que tenho vos pertence. Ó gloriosa Virgem, bendita sobre todas as coisas criadas, que eu vos ponha como uma marca sobre meu coração. Pois vossa dileção é forte como a morte. Podereis dizer a Deus com os sentimentos do profeta: Domine, non est exaltatum cor meum, neque laxum toculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me, si non humiliter sentieban, sed exaltavi anima meam. Sic ut ablactatus est super matre sua, ita retributio in anima mea. Salmo 130, dos versículos 1 ao 2. Senhor, nem meu coração, nem meus olhos têm motivo para se elevar e ensoberbecer, nem de buscar coisas grandes e maravilhosas, e mesmo assim ainda não sou humilde. Mas elevei e encorajei minha alma pela confiança. Sou como uma criança, afastada dos prazeres da terra e apoiada ao seio de minha mãe. E é neste seio que sou cumulado de bens. Quarto, o que aumenta ainda vossa confiança nela é que, tendo-lhe dado em depósito tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela, que é vosso tesouro. Como está tudo com a Virgem Maria, confiança é poder nela. chamar também seu o tesouro de Deus, onde Deus depositou o que tem de mais precioso. Ipsa est thesaurus Domini. Ela é, diz um santo, o tesouro do Senhor. Artigo 5º. Comunicação da alma e do espírito de Maria. 5º. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. Seu espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente esta devoção. Sitem singulis anima Maria, ut magnificat. Toma lugar no sentido de conduzir. Maria, ut exultet in Deo. Conduzir que a alma de como... Maria esteja em cada um, Exato. para aí glorificar o Senhor. Que o espírito de Maria esteja em cada um, para aí regozijar-se em Deus. Ah, quando virá este tempo feliz, diz um santo de nossos dias, todo dado a Maria. Quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los plenamente ao império de seu grande a gente entender a devoção quando chegará certinha, o dia em que as sem almas essa respirarão confusão Maria, que tem como o corpo de... respira o ar. Então, coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, brigando. onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar Jesus rápido Cristo. E certo para Jesus é a Virgem Maria. Conhecer e praticar a devoção que ensino. Ut adveniat renum tum, adveniat renum Mariae. Artigo 6º. Transformação das almas em Maria, à imagem de Jesus Cristo. 6º. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, por que a Virgem Maria é a árvore da vida? A legenda. Porque Jesus é o fruto da vida, né? Que nem a gente vê na Ave Maria, né? Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí fala Maria é a árvore da vida, porque Jesus é a vida. Então a Virgem Maria é a árvore que deu o fruto da vida, né? Que é Jesus. Então como diz assim, Jesus fala, né? Como você sabe se a árvore é boa? Ou melhor, como você sabe se o fruto é bom? Você olha a árvore, né? Como que você sabe se a árvore é boa? Você olha o fruto. Qual que é o fruto de Maria? Jesus. Quem é a mãe de Jesus? Maria. Em seu tempo, e seu fruto tem as não legendas é outro, senão aqui, Jesus Cristo. Também. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus Cristo, estes por uma via e uma prática, aqueles por outra, e muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podem dizer: Per totam noctem laborantes nil tipimus. Trabalhando a noite inteira, nada apanhamos. Lucas capítulo 5, versículo 5. E pode-se responder-lhes: Laborastis multum et intulistis para. Quem quiser por legenda, é só apertar o M do teclado, eu acho, né? Sei que eu apertei uma letra aqui sem querer. Deixa eu ver aqui no YouTube. É a letra C. Aí aparece a legenda, né? Porque vai traduzir automático, né? Então tem umas coisas que vai estar meio erradas. Né? Muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós. Mas pelo caminho imaculado de Maria e por esta prática divina que ensino, trabalha-se durante o dia, trabalha-se num lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve. Está falando do trabalho, né? É que tem uma passagem da Sagrada Escritura, né? Que fala assim: Deus dá aos seus até enquanto eles dormem. Em vão trabalham. Deus fala assim: de nada vale o trabalhador trabalhar se Deus não edifica a casa.
porque Deus dá aos seus até enquanto dorme. Tá falando assim, aquela pessoa que trabalha até madrugada para conseguir um resultado. Mas Deus fala, nada adianta se Deus não abençoar. Porque aos que Deus abençoa o trabalho, até enquanto eles estão dormindo, Deus está produzindo por eles. Então, o que vale mais? Você consagrar a Deus seu trabalho do que você se matar de trabalhar e ainda perder o fruto do seu trabalho. Então, é tudo assim, consagrar a Deus. E aí é o que está falando. Os que se amparam na Virgem Maria descansam, trabalham e têm muito mais rendimento, porque a Virgem Maria ajuda a conduzir a esse resultado bom. Entendeu? É mais ou menos isso. Que tem gente que fala assim, não, se eu trabalhar mais, eu vou ter resultado. E não depende das pessoas, depende de Deus, né? Que nem fala, uma guerra não é pelo número de soldados, mas é para quem Deus abençoa, né? E na Sagrada Escritura a gente já viu quantas vezes, maioria das vezes, o povo de Deus era muito menor e eles venciam. Venciam exércitos gigantescos. Só vê o Golias e Davi, né? E muitas vezes o povo de Deus com um exército pequeno, fraco ali, e né, até o Gedeão, tem um monte, né? O Jonas, né? O amigo de Davi, né? Lá os dois sozinhos lá, derrotaram vários lá que o exército inteiro se apavorou. Então com Deus a lógica é diferente, né? Não é o tamanho do exército, né? Com Deus é até uma lógica assim, o fraco vence, o forte perde, né? E Deus provou muitas vezes isso, muitas vezes. Então, quem recebe o combate fala assim, que estão fiéis a Deus e que Deus abençoa. Então, né, acontece de tudo, dá pra ficar citando, né? Teve guerra, vento, né? Teve o de Gedeão também com 300, venceram acho mais de 10.000, né? Tem lá como é que Deus fez. Com Davi também, toda vez que era uma batalha difícil, Deus falava, pode ir, ou dá a volta e vai por trás. Então Deus conduzia para ter a vitória, né? E muitas vezes, até com Judite, Raquel também, Ruth, né? Que lá uma mulher venceu lá o chefe do exército lá de Nabucodonosor, né? Que era o maior da terra. Então, como uma mulher, né? Eu acho que foi Judite. Que aí, né? Venceu o chefe do exército e o povo lá que era pequeno de Deus, o único que era contra o do exército maior, venceu. Então tudo está assim nas mãos de Deus, né? E o que acontece com o povo que abandona Deus? Deus deixa ele às suas próprias mãos. Então sempre a gente vê lá quando o povo de Deus foi derrotado, foi quando o povo abandonou a Deus. E aí o inimigo era mais forte e acabou vencendo. Mas quando ele estava com Deus, não importasse a força do inimigo, o povo de Deus vencia. Teve sequer a sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Notai, se vos apraz, que eu digo que os santos são moldados em Maria. A grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cincel, e executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira, e gastam muito tempo. Mas da segunda maneira, trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem Forma Dei. Isso que fala é do escultor, né? Por exemplo, você pega uma pedra e vai esculpindo, né? Se você bater errado e tirar um pedaço a mais, você perdeu, né? Então aí o escultor tem que fazer de novo. Quando você tem um molde, que é tipo aqueles lá de gesso, sabe? Que tem um formato, você coloca o gesso líquido e fecha, seca, ele já molda certinho. Ali não tem erro. Então é o que Santo Agostinho diz, que a Santíssima Virgem Maria, ela é a forma de Deus. A Virgem Maria é essa forma, que tem a imagem lá de Deus como a gente deve ser, né? Que ela viveu isso, e aí é como se colocasse a gente pra gente ser moldado. Então a Virgem Maria é essa forma dele. Então é o que ele explica, é mais fácil você se assemelhar pela forma do que ir batendo, que às vezes é o que a gente vai por penitência, por caminho, e aí se bater errado ou tirar de mais ou de menos, não fica tão bom. Mas com o molde é certeza. Então por isso Santo Agostinho chama a Virgem Maria de forma dele, que ela é a forma que Deus fez para modelar os seus santos, né?
E quem que é santo? Sede santo como Deus é santo, né? Que é a imagem e semelhança de Deus, que é o próprio Jesus. Molde de Deus. Se formandei te apelem, digna existis. O molde próprio para formar e moldar deuses. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e... Só para falar essa parte aqui de deuses, né? Teve uma parte lá que eles acusaram Jesus de falar de outro Deus. Aí Jesus falou numa passagem da Escritura, também diz, ó, vocês que creem em Deus são deuses, né? Mas é deuses no sentido daqueles que seguem a Deus. E aí Jesus falou, ó, na própria Escritura está dizendo que quem tem fé em Deus é Deus, aí ele cita a palavra. Porque as pessoas queriam apedrejar Jesus, que ele falou que falava a Deus. Aí ele falou, não, mas na Sagrada Escritura mesmo vocês falam que é isso? E aí queriam matar mesmo Jesus. Aí Jesus falou, né, por qual obra boa que vocês estão me apedrejando? Porque Jesus só fez o bem. Aí ele falou, não, é porque vocês falam a Deus. Aí falou, mas na Escritura tem essa passagem, né, vós sois como deuses, né, que aqueles que acreditam em Deus são a imagem semelhante de Deus, né, são como deuses, mas não são deuses, né. E aí disso Jesus respondeu, né, aqueles que queriam matar. Então eles não tinham argumento nenhum. Era só raiva mesmo. Aí é muito legal ver como Jesus ele falou, né, por qual obra boa vocês querem me matar? Aí a consciência da pessoa mesmo bate, né, da loucura, né, porque ali Jesus falou isso, vocês estavam dispostos a tudo, né, e Jesus respondeu, chamou na consciência deles, né, porque por mais que seja louco, a pessoa tem consciência, né, então eles pararam ali. Em pouco tempo, ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Parece-me que posso muito bem comparar esses diretores e pessoas devotas que pretendem formar Jesus Cristo em si mesmos ou dos outros por meio de práticas diferentes destas, a escultores que, depositando toda a confiança na própria perícia, conhecimento e arte, dão uma infinidade de Deus nos marteladas molde, e né? botam um cinzel numa pedra dura ou numa madeira Toda vez que a áspera gente deixa para de fazer a pecar, imagem de Jesus Cristo. é Deus E às vezes não arrancando, conseguem dar expressão natural a Jesus Cristo, podando-nos, ou por falta de melhor, conhecimentos ou devido a algum golpe desastrado que prejudica toda a obra. Aqueles, porém, que abraçam este segredo da graça que lhes apresento, eu os comparo a fundidores e moldadores, que, tendo encontrado o belo molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, sem se fiar na própria habilidade, mas unicamente na eficiência do molde, lançam-se e perdem-se em Maria, para se tornarem um retrato natural de Jesus Cristo. Bela e verdadeira comparação. Quem a compreenderá, porém? Desejo que sejais vós, querido irmão. Mas lembrai-vos que só se lança no molde o que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Tem que se deixar Deus te moldar, senão não adianta pôr você no molde. E não vai... Por esta prática, fielmente Legal, observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Eis as razões do que afirmo. Muitos anos em um mês. Porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem, embora as desconheçais. E por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras, que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, por exemplo, fiando na sua roca, dando um ponto de agulha, do que um São Lourenço estendido na grelha, por seu cruel martírio. E mesmo que todos os santos por suas mais heróicas ações. Pelo que, durante sua vida neste mundo, ela conquistou tal soma inefável de graças e méritos que se contariam antes as estrelas do firmamento, as gotas da água do mar e os grãos de areia das praias. E ela deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, e como eles jamais deram nem poderão dar. Ó, prodígio de Maria! Para você ver quem é a Virgem Maria. Nas almas que querem de boa quanto essa mulher, nossa mãe, agradou a Deus. Considerando nada, tudo o que pensa ou faz por si mesmo, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria para aproximar-se de Jesus Cristo e até para falar-lhe, pratica mais humildade que as almas que agem por si mesmas, que se apoiam e comprazem nas próprias disposições. Consequentemente, ela glorifica mais altamente a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Terceiro, porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus Cristo, e nosso Senhor é assim mais glorificado que se nós lhe as oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Quarto, enfim, porque nunca pensais em Maria, sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Nunca a louvais nem honrais, sem que ela convosco louve e honre a Deus. Maria está toda em conexão com Deus, e com toda a propriedade eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus, o eco de Deus, que só diz e repete Deus.
Santa Isabel louvou Maria e chamou-a bem-aventurada, porque ela creu. E Maria, o eco fiel de Deus, entoou: Magnificat Fiel de anima Deus. mea Domini. Olha que bonito. Minha alma glorifica o Deus Senhor. fala, ecoa. Lucas capítulo 1, versículo 46. O que fez nessa ocasião, Maria o faz todos os dias. Quando a louvamos, amamos, honramos ou lhe damos algo, Deus é louvado, amado, honrado e recebe por Maria e em Maria. Amém, pessoal. Então a gente aqui encerrou o capítulo 7. Como eu já disse, nesse vídeo vocês podem comentar aqui embaixo o que tiver em dúvida, deixar até o seu testemunho, a sua oração, né, o que você quiser compartilhar também como que está sendo a leitura do tratado, né, compartilhar as graças e dificuldades, o que for, né, se também puder curtir e se inscrever aqui no canal. E vamos juntos, né, unidos em oração, conhecer o que é a verdadeira devoção. Então, até o próximo vídeo aqui, que vai ser o capítulo final, o capítulo 8 do tratado. Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no formulário que tem aqui embaixo. Qualquer pergunta, que aí eu vou procurar a resposta segundo a igreja e respondo para vocês. Deus abençoe.